Olá, queridos alunos do 10º período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Iremos falar agora a respeito de dois artigos do Código de Defesa do Consumidor, mas que são dois artigos de extrema importância. Tratam-se dos artigos 43 e 44, sendo que o artigo 45 foi vetado. Bem, o que os artigos 43 e 44 tratam e disciplinam a respeito da relação entre o fornecedor e o consumidor? Eles tratam a respeito dos bancos de dados. Expressamente, ambos artigos, eles estão envolvidos com aquilo que nós conhecemos como os bancos de dados que protegem as relações entre o consumidor e o fornecedor. A bem da verdade, podemos dizer que estes artigos são aqueles que têm uma conotação para dar uma determinada proteção, no caso, ao fornecedor. Bem, aprendemos a respeito da hipossuficiência que o consumidor tem na relação de consumo. Porém, todavia, também há de se proteger o fornecedor. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor lançou mão destes artigos, o artigo 43 e o artigo 44. Na realidade, quando eu falo que estes artigos têm uma conotação mais de proteção do fornecedor do que do próprio consumidor, a bem da verdade, assim o é. Então, o caput do artigo 43, que coloca o consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Bem, estes bancos de dados, logicamente, existem com claro objetivo de ser subsídio ao fornecedor de, na relação de consumo, saber, hipoteticamente, para quem está vendendo, se aquele consumidor é um bom ou mau pagador. Quando o Código de Defesa do Consumidor vem a disciplinar no rumo em que o artigo 43 assim enseja, ele na realidade está garantindo aquilo que nós conhecemos até como um direito constitucional, que toda pessoa tem que ter um acesso a respeito daquilo que está disponibilizado a respeito dela mesma. Então, quando falamos do SPC, do Serviço de Proteção ao Crédito, e do Serasa, estamos falando dos dois grandes bancos de dados, cada um com a sua natureza para a qual foi criado originalmente, muito antes da relação do Código de Defesa do Consumidor, mas estamos falando aqui de bancos de dados que o consumidor tem a respeito dele. Sejam estes dois grandes que são popularmente conhecidos, né, tanto o SPC quanto a Serasa. Lembrando que o SPC tem a sua origem, né, nos diretores lojistas que assim se reuniram e criaram esse grande banco de dados. Portanto, isso tem a ver mais com uma relação comercial propriamente dita. Aí é a origem do Serviço de Proteção ao Crédito. E a Serasa, que por sua vez teve a sua origem praticamente dentro das instituições bancárias, ou seja, os bancos e as instituições financeiras mantinham bancos de dados referentes àqueles correntistas que ali estavam. Então não podemos confundir que o Código de Defesa do Consumidor está garantindo ao consumidor é que os bancos de dados que se referem a ele, primeiramente, devem ser acessíveis a ele. Nenhuma informação ali que existe pode ser secreta para estas instituições. E, por outro lado, ao mesmo tempo, estas instituições devem de revelar informações corretas, congruentes. Para o acadêmico do direito, é importantíssimo relembrar, então, o que aqui foi falado. O SPC surgiu em função dos clubes de diretores de lojistas. O Serasa surgiu em função das instituições bancárias. Mas hoje em dia, ambas instituições são utilizadas
nesta área, que é a área do consumidor. Mas o consumidor jamais, em tempo algum, pode ser cerceado a ter uma informação a respeito do próprio crédito. Isso seria absurdo? Isso seria impróprio? Isso seria fora dos ditames legais que aqui temos. Portanto, além da confiança que existe entre parte a parte, está garantido legalmente que toda a informação de um consumidor deve de estar acessível a ele. Perfeito, pessoal? Obrigado e até a próxima videolição.